Já pensou se Jamie Fraser tivesse crescido lado a lado com o irmão da Claire sem nunca saber disso? Essa teoria é uma possibilidade dentro do que a série já mostrou, e por isso carrega um alto risco de spoiler do final de Outlander. Hoje a gente vai encarar uma leitura que está deixando muitos fãs com a cabeça fervendo. A ideia de que o primogênito de Ellen e Brian, o Willie Fraser, pode ser o mesmo William Henry Beauchamp, que nasce como irmão da Claire em Blood of My Blood. Se isso fizer sentido, o final de Outlander pode acabar mostrando que as vidas de Jamie e Claire já se cruzavam muito antes de Craig na Dun, lá atrás, nas paredes de Lalibró e nos corredores do tempo. Antes de continuar, precisa vir um alerta bem claro. Esse vídeo discute uma teoria construída a partir de tudo o que já foi exibido em Outlander e Blood of My Blood. Informações públicas dos livros da Diana e conexões lógicas feitas por fãs, que não tem confirmação oficial dos roteiristas. Aqui não tem vazamento de bastidor, não tem spoiler interno de produção. Mesmo assim, os indícios são tão fortes que, se essa leitura estiver certa, ela pode acabar funcionando como um spoiler gigantesco do final de Outlander. Então, se você é daquelas pessoas que não querem correr nenhum risco, nem o risco de uma interpretação acertar, talvez seja melhor pausar o vídeo aqui e voltar depois que a série terminar. Mas, se você gosta de investigar possibilidades com o pé firme no que já foi mostrado, segue comigo, eu te garanto que vai valer a pena. Alerta feito, vamos começar explicando o contexto que permeia essa teoria e por que isso pode ser tão importante para o final de Outlander. Willie Fraser não é um nome jogado ao acaso na biografia do Jamie. Ele é o primogênito de Ellen Mackenzie e Brian Fraser, o primeiro herdeiro de Lalibró, o menino que morre ainda na infância e deixa um buraco na família. A partir da ausência dele, toda a dinâmica da casa muda. Brian e Ellen entram num luto pesado, assim como Jenny e Jamie, que crescem com a sombra de um irmão idealizado que ninguém pôde ver adulto. Do outro lado, Blood of My Blood mexe justamente no passado da Claire. Na TV, os pais dela, Julia e Henry Beauchamp, não morrem simplesmente no acidente de carro que a Claire adulta menciona. Eles sobrevivem, chegam até Craig na Dun e Julia atravessa no tempo. No século XVIII, ela dá à luz um menino chamado William Henry Beauchamp. Esse bebê é apresentado claramente como o irmão da Claire. A hipótese que a gente vai testar é direta. Será que o irmão mais velho do Jamie e o irmão que Claire nunca conheceu seriam, na verdade, o mesmo William? Isso não está dito em lugar nenhum oficialmente, mas a combinação de datas, nomes e escolhas de roteiro abriu essa porta. Então, vamos separar com cuidado o que vem da série, o que vem dos livros e o que é leitura em cima das lacunas. E temos eventos muito interessantes para analisar. Pelo lado de Ellen e Brian, o período em que eles se isolam longe dos Mackenzie até o nascimento de Willie Fraser, já pelo lado de Julia e Henry, chegada deles ao século XVIII, até o nascimento do bebê William Beauchamp. E mais pra frente, vamos encostar essa ideia na memória da Claire, no peso da morte de Willie na construção do Jamie e nos limites de um possível retcon. A ideia aqui não é provar nada, mas ver até onde essa possibilidade aguenta, sem rasgar o que já conhecemos. Então vamos entender quem é, afinal, Willie Fraser. Nos livros da Diana Gabaldon, Willie Fraser aparece nas genealogias e nas lembranças da família como o primeiro filho de Ellen e Brian. Ele nasce depois que os dois fogem para se casar, desafiando o controle de Colum e Dougal Mackenzie. Por um tempo, é ele que carrega o papel de herdeiro de Lalibró, o orgulho de Brian, a prova viva de que a escolha de Ellen teve um preço, mas também deu frutos. A infância dele é curta. Um surto de varíola atinge a região, e Willie morre ainda criança. Logo depois, vem um segundo golpe. Ellen morre em trabalho de parto, junto com o bebê mais novo, Robert. Brian nunca se recupera completamente. Jenny e Jamie crescem sem mãe, com um pai marcado pelo luto, e com a memória do primogênito pairando sobre a casa. Esse passado ajuda-se a entender muito do Jamie que a gente conhece. Explica o apego forte a crianças, a forma como ele se envolve com filhos adotivos, a escolha do nome William quando precisa batizar o menino que terá de crescer longe dele. O fantasma do primeiro Willie está sempre ali, mesmo quando ninguém o cita. Na série, essa história aparece em poucas frases, mas de forma consistente. Em Lalibró, Jenny conta a Claire que Jamie era menino quando perderam Willie para a varíola. E é isso. Não tem flashback de quarto de doente,
Não tem cena de túmulo, não tem Ellen chorando em tela. A morte de Willie existe como informação, como um dado duro da biografia, não como imagem. Esse aspecto da trama parece significar algo, porque Outlander não tem medo de mostrar sofrimento quando quer. A gente viu Faith em Paris, viu partos complicados, viu crianças em risco em diferentes pontos da série. O fato de Willie ficar só na esfera do relato é um detalhe de estilo que vale guardar. Algumas mortes a série escolhe encenar, outras ela mantém na penumbra. Já do ponto de vista histórico, nada disso destoa da realidade. No século XVIII, a varíola era uma das principais causas de morte infantil na Grã-Bretanha. Em muitas comunidades, uma parte significativa dos enterros era de crianças levadas pela doença. Crianças doentes eram tratadas em casa, em quartos separados, com o cuidado de mães, irmãs, parteiras e, às vezes, de um cirurgião barbeiro. Enterros aconteciam com rito cristão, embora muitas vezes as roupas e lençóis fossem queimados por medo de contágio. Em resumo, perder um filho para a varíola em Lalibró é triste, mas perfeitamente comum para a época. A superfície da história de Willie é sólida. Agora, vamos olhar para o outro William, o irmão da Claire que apareceu em Blood of My Blood. Blood of My Blood abre o leque do que aconteceu com os pais da Claire. A versão que a Claire adulta conhece é simples. Os pais morreram em um acidente de carro e o tio Lamb a criou. O prequel mostra o acidente, mas também mostra que a história não acabou ali. Julia e Henry sobrevivem à queda no rio, chegam até o círculo de pedras de Craig Nadan e sem querer caem no jogo da viagem no tempo. Quando reencontramos Julia no século XVIII, ela já está grávida. A gestação cruzou a travessia com ela. No século XVIII, o bebê nasce. Ele é batizado por Julia com o nome de William Henry Beauchamp, mesmo que Simon Fraser o tenha rebatizado momentos depois com o seu nome em uma igreja protestante. Em Blood of My Blood, esse menino já é uma parte central da história de Julia e Henry, não um detalhe. E para o público, foi um choque descobrir, sem rodeios, que Claire tem um irmão nascido em outro século. Em paralelo, a finale mostra a despedida definitiva de Claire dos pais. Ela está na estação com o tio Lamb. A cena para o trem onde Julia e Henry embarcam rumo a Inverness grita um "te vejo em breve", que a gente sabe que não vai acontecer. A partir dali, o que Claire lembra é de crescer sem os pais, sendo criada pelo tio, sem qualquer lembrança de um irmão. Ela se apresenta como órfã e filha única. Então, o quadro do lado Beauchamp é este. Julia e Henry se tornam viajantes do tempo. Julia dá à luz um menino chamado William no século XVIII. Claire cresce sem saber que esse irmão existiu. Agora, a gente tem dois meninos chamados William, em épocas muito próximas. Isso já começa a levantar mais perguntas sobre a linha dos Fraser e dos Beauchamp, e a suspeita de que elas, em algum momento, vão se encostar. Quando a gente olha para o passado de Ellen e Brian nos materiais dos livros e da TV, um momento se repete: a fuga. Ellen se recusa a casar com o homem escolhido pelos irmãos, some de Leó e vai se juntar a Brian Fraser em Lalibró. Só que, depois disso, eles não aparecem de mãos dadas no salão do castelo, pedindo a bênção de todo mundo. Há um período em que Ellen e Brian ficam isolados numa cabana, afastados da família Mackenzie. O que dizem os livros é que eles se escondem até que a gravidez esteja num ponto em que não dá mais para negar. Ellen vai ter um filho e quem quiser preservar a honra do clã vai ter de aceitar esse casamento. É depois desse período de isolamento que nasce o primogênito, Willie Fraser. Ele chega ao mundo numa situação em que quase ninguém acompanhou a gestação de perto. Quem está em Leó só vê o resultado final: Ellen, Brian e uma criança que simboliza esse novo ramo da família. Em termos frios, dá para dizer o seguinte: existe um período da vida de Ellen e Brian que a história admite como tempo fora de cena, longe dos olhos do clã Mackenzie. Existe um bebê chamado William, nascido no século XVIII, num recorte de época que encaixa com os anos de formação de Lalibró. E existe uma série que decidiu, recentemente, usar um prequel para mexer em passados que pareciam fechados. Essa é a fundamentação que sustenta a teoria. A partir daqui,
precisamos dar um passo além dos livros e da série para tentar imaginar como esses elementos poderiam se encaixar. O instante final da primeira temporada de Blood of My Blood deixou o público em suspenso com a cena do casal Henry e Julia e do bebê William nas pedras de Craig Nadan. A cena é carregada por uma tensão palpável. O casal precisa fugir da perseguição de Archibald, mas se depara com uma dúvida dilacerante. Será que o bebê recém-nascido consegue atravessar as pedras como os pais? Aqui o que muita gente não percebeu é que a série pode ter plantado uma pista importante ao mostrar de forma bem explícita o medo de que o filho morra tentando passar pelas pedras. Essa angústia aparece no texto, nos olhares, nas decisões adiadas. A leitura que muitos fãs têm proposto parte de uma pergunta simples: o que Julia e Henry fariam se acreditassem que atravessar as pedras com um bebê nos braços fosse uma sentença de morte para essa criança? Uma resposta possível é: eles deixariam o filho sob a proteção de alguém confiável no século XVIII, mesmo que isso significasse nunca mais vê-lo. E é aqui que o isolamento de Ellen e Brian entra como peça-chave desse quebra-cabeça. Durante aquele tempo afastados dos Mackenzie, Ellen e Brian estão literalmente fora do radar da família. Eles se escondem em terras Fraser, com pouca gente vigiando, pouca gente indo e vindo. Nesse cenário, não é absurdo imaginar que um bebê pudesse ser deixado aos cuidados deles, sem que o resto do clã jamais soubesse de onde veio essa criança. A hipótese diz o seguinte: Julia e Henry, com medo de arriscar a vida do filho numa nova travessia, deixariam William aos cuidados de Brian e Ellen. O casal, isolado e já cortado socialmente do clã Mackenzie, aceitaria criar o menino como filho. Quando Ellen reaparecesse grávida, ou às vésperas do parto, o mundo veria apenas o resultado: um herdeiro de Lalibró, pronto para ser apresentado. Na superfície, tudo faria sentido. Ellen fugiu, casou com quem quis, voltou com um primogênito nos braços. Willie Fraser seria, para todos, o filho biológico de Ellen e Brian. Só que, na origem, ele teria nascido como William Henry Beauchamp, irmão da Claire. Tá fazendo sentido para você até aqui? Então já garante o like e a inscrição no Série Histórica. E bora seguir com a teoria. Essa leitura encaixa 3 elementos poderosos: o nome William, que volta na saga com peso emocional; a cronologia, que aproxima as duas infâncias; e o período de isolamento de Ellen e Brian, que abre espaço para um segredo de origem. Mas antes de se apegar à ideia, vale fazer um teste de realidade. Onde essa hipótese se sustenta e onde ela começa a ranger? Primeiro ponto: a memória da Claire. Ao longo da série, Claire sempre se apresenta como uma órfã, criada pelo tio Lamb depois da morte dos pais. Ela nunca menciona um irmão, nem como lembrança vaga. A experiência dela é de filha única. Para essa leitura funcionar, os pais de Claire não poderiam ter conseguido retornar a Claire no século XX. Eles teriam ficado no século XVIII, ou viajado para outro tempo. Segundo ponto: a morte de Willie. Nos livros, a morte do primogênito por varíola é tratada como fato consolidado, sem sinal de segredo. Na série, Jenny, a irmã de Jamie, fala disso como algo que toda a família conhece. Essa hipótese não mexe nesses fatos, apenas desloca a origem biológica do menino. Terceiro ponto: o impacto emocional. Perder o irmão mais velho é um pilar da psicologia do Jamie. Isso ajuda a explicar por que ele protege tanto crianças, porque se sente tão responsável por qualquer vida jovem que cruza o caminho, porque o nome William volta com tanta força na história dele. Portanto, a ideia de que William Beauchamp e Willie Fraser são, na verdade, a mesma criança, não entra em confronto direto com nenhuma fala da série, e ainda se apoia num período de sombra da vida de Ellen e Brian, e exige que o segredo nunca seja descoberto pelos próprios personagens. Mesmo assim, ela revela algo interessante sobre o jeito como Outlander monta a teia da família Fraser Beauchamp. Jamie e Claire vivem cercados de laços que cruzam séculos. Netos que encontram avós em épocas diferentes,
Pais que desaparecem de um século e reaparecem em outro. Filhos que nascem num tempo e crescem em outro. A hipótese de um William único empurra isso um pouco mais longe e faz a gente imaginar que essa conexão poderia começar antes do primeiro encontro deles. Ela também conversa com uma realidade histórica. Em comunidades rurais, não era incomum que crianças fossem criadas por tios, avós ou vizinhos, enquanto a história oficial apagava detalhes incômodos sobre origem. A reputação de uma mãe, o equilíbrio de um clã, a política de uma terra podiam depender de quem assumia um bebê. Mesmo que nunca seja confirmada, essa leitura funciona como lente. Faz olhar com mais atenção para o isolamento de Ellen e Brian, para a importância do nome William na saga e para o desconhecimento absoluto da Claire sobre qualquer irmão. No fim das contas, o mais interessante talvez não seja saber se é assim ou não é assim, mas perceber como a própria estrutura da série convida a esse tipo de hipótese. Famílias que se cruzam 2, 3 vezes no tempo, destinos que insistem em se encontrar, mesmo quando ninguém percebe. E talvez seja exatamente essa sensação de que tem mais coisa por trás que faz tanta gente olhar para uma teoria como essa e pensar, se os roteiristas quiserem, dá para encaixar. Agora eu quero saber de você. Dentro do que a série já mostrou, essa possibilidade faz sentido? Ou você acha que é esticar demais a corda? Você gostaria que algo assim fosse confirmado perto do final? Ou acha que mexer demais no passado do Jamie estragaria uma parte importante da história dele? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que é fanzona de Outlander como a gente. Temos uma novidade aqui no canal. Agora o Série Histórica tem uma área de membros. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta e quer ver esse trabalho ir longe, considere se tornar membro. Além de ajudar o canal a continuar no ar, você vai receber conteúdos extras exclusivos que começam a chegar em breve. E aqui vai um pequeno spoiler. No próximo vídeo, a gente entra numa segunda etapa mais profunda dessa teoria que tem mexido demais com a cabeça dos fãs. Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander, aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo sacenar. Então já te inscreve e ativa todas as notificações para não perder, tá bem? Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!